Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.weg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em crenças e meras expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, e Wilson Watzko, diretor de controladoria. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começamos com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 33,7% em comparação com o quarto trimestre de 2020. A continuidade da recuperação econômica mundial foi um fator relevante para o crescimento apresentado, com aumento na demanda por equipamentos industriais em diversas regiões importantes onde atuamos no mercado externo. O bom desempenho no fornecimento de soluções ligadas à geração de energias renováveis também contribuiu de forma significativa, principalmente no Brasil, onde os negócios de geração solar e eólica apresentaram um crescimento importante quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 14,7%, atingindo 1,1 bilhão de reais. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 17,2%, com queda de 2,9 pontos percentuais em relação ao ano passado. Movimento esse já esperado em virtude dos aumentos dos custos de materiais e também devido ao mix de produtos vendidos. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC, em relação ao mesmo período do ano anterior, como veremos melhor no próximo slide, que apresentou o crescimento de 5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo 30,5%. A melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e margem EBITDA, mais do que compensou a maior necessidade de capital de giro e aumento dos investimentos em ativos fixos no período. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresenta a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com o Brasil, onde a atividade na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais continuou positiva neste trimestre. Tivemos boa demanda por produtos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, redutores e equipamentos seriados de automação, com destaque para os segmentos de máquinas e equipamentos agrícolas e água e saneamento. As vendas de equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, também cresceram, principalmente nos segmentos de mineração e papel e celulose. Na área de GTD, apresentamos crescimento em praticamente todos os negócios, com destaque para o gradual retorno das vendas de aerogeradores
de kits de geração solar distribuída, GD, e de geradores elétricos para outras fontes de energia. O negócio de T&D apresentou mais um trimestre de elevado volume de entregas, impulsionado pelos transformadores de grande porte e subestações para os projetos ligados aos leilões de transmissão, em conjunto com as vendas de transformadores para as redes de distribuição e industriais. Em motores comerciais e appliance, apesar do bom volume de vendas apresentados nos segmentos de alimentos e bebidas e agronegócio, a acomodação na demanda por motores destinados ao segmento de appliance, como máquinas de lavar, impactou o desempenho deste trimestre. Como já havíamos antecipado, este movimento era esperado após forte recuperação verificada desde o segundo semestre de 2020. Em tintas e vernizes, a demanda continuou aquecida, com destaque para os segmentos de implementos rodoviários e de implementos agrícolas. No mercado externo, o desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais foi influenciado pela retomada do investimento industrial nos últimos trimestres. Observamos aumento importante de vendas de equipamentos de ciclo curto para os fabricantes de equipamentos, os OEMs, com demanda bastante pulverizada entre os diferentes segmentos industriais. Os equipamentos de ciclo longo também apresentaram evolução de vendas, confirmando os sinais de recuperação de nossa carteira de pedidos reportada nos últimos trimestres, com melhora no faturamento e na entrada de pedidos em projetos dos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento. Em GTD, apresentamos outro trimestre positivo, com projetos importantes de T&D acontecendo em regiões estratégicas para a WEG, como a América do Norte e a África. Na área de motores comerciais e appliance, observamos continuidade no crescimento da demanda dos nossos produtos, explicada pela aceleração da recuperação econômica e ganho de participação de mercado nos Estados Unidos e México. Aplicações como bombas e compressores foram os destaques desse trimestre. Por fim, em tintas e vernizes, apresentamos crescimento de vendas nos países da América Latina, como o Chile, através das exportações do Brasil, e o México, onde iniciamos as operações da nossa nova fábrica de tintas no final de 2020. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no quarto trimestre de 2021, onde apresentamos um crescimento de 14,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 17,2%, apresentando uma redução de 2,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020, confirmando as nossas expectativas em relação a esse movimento. Os desafios na cadeia de suprimentos global e o consequente aumento dos custos das matérias-primas, em conjunto com a alteração no mix dos produtos, principalmente em virtude da volta da receita de projetos de geração eólica, resultaram em redução da margem operacional nesse trimestre. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No quarto trimestre de 2021, os investimentos atingiram 321,3 milhões, sendo 52% destinados ao Brasil, com maior concentração em projetos de aumento de capacidade, melhorias de processos e ganhos de produtividade na planta de Jaraguá do Sul, e 48% às unidades do exterior, dando continuidade aos investimentos de nossas fábricas nos Estados Unidos, Índia, China e México, confirmando a aceleração e o aumento dos investimentos esperados para o segundo semestre do ano. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar os seguintes acontecimentos. O primeiro, que fomos selecionados pelo 10º ano consecutivo para integrar a carteira do índice ISE da B3. Esse é um importante reconhecimento da cultura e esforços em relação à responsabilidade e sustentabilidade dos negócios da companhia. O segundo é que anunciamos recentemente 2 novos investimentos para aumento de capacidade. No Brasil, a extensão da fábrica de Linhares, do Espírito Santo, com um investimento de 178 milhões de reais a serem executados até 2023, com foco na produção de motores elétricos comerciais. E na Europa, na fábrica de Santo Tirso, em Portugal, dedicada à fabricação de motores elétricos industriais especiais de média e alta tensão, com investimento estimado de 23 milhões de euros e previsão de conclusão até 2024.
E o último, encerramos 2021 com resultados muito positivos, mesmo em um cenário de grandes desafios, como foi o ano passado, onde registramos um crescimento recorde de 34,9% de receita líquida anual, atingimos uma margem EBITDA consolidada de 19,9%, e essa margem, ajustada pelos efeitos não recorrentes do crédito de ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, chegou a 18,6%. Mesmo apesar dos desafios na cadeia de suprimentos global e constantes aumentos nos custos das matérias-primas ao longo do ano, conseguimos manter a rentabilidade no mesmo patamar de 2020. E um ROIC de 30,5%, um indicador esse muito importante para a companhia. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, temos a expectativa de apresentar mais um ano de crescimento de receita, em virtude principalmente da carteira positiva de equipamentos de ciclo longo global, tanto em equipamentos eletroeletrônicos industriais, quanto em GTD. Das boas perspectivas para ciclo curto no mercado externo e do desenvolvimento de novos negócios e entrada em novas geografias. Importante destacar que as perspectivas de aumento de juros e menor crescimento do PIB no Brasil podem impactar a demanda de produtos de ciclo curto ao longo do ano. Com relação às margens operacionais, devem continuar saudáveis, mas com possível volatilidade por conta da dinâmica dos negócios da WEG. E para suportar os níveis atuais de crescimento, aprovamos um orçamento de capital de 1,5 bilhão de reais, valor sensivelmente maior que o realizado nos últimos anos, em virtude de importantes projetos de aumento de capacidade produtiva que serão realizados no Brasil, Estados Unidos, México, Índia, Portugal e China, e também devido à postergação de alguns projetos de 2021. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado pelo call. São duas perguntas, por favor. A primeira era mais para entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando a trajetória da margem EBITDA em 2022. Nas conversas que tivemos, a gente enxerga até potencialmente uma margem consolidada um pouco parecida com o que seria 2021, tirando os ajustes dos ganhos que tivemos não recorrentes. Mas eu queria entender como é que seria a trajetória disso, né? Porque o primeiro trimestre geralmente é um pouco mais fraco, então eu queria entender como é que vocês enxergam que vai ser a recomposição de margem ao longo do restante do ano e da onde viria, se viria mais por reajuste de preço ou talvez alguma mudança de mix. Essa é a primeira pergunta. A segunda, se possível, eu queria pegar um pouco do comentário de vocês a respeito de GD. A gente viu a receita de geração e transmissão no mercado interno no quarto trimestre um pouco mais fraco. Queria entender um pouco com vocês, versus o trimestre anterior, perdão. Queria entender um pouco com vocês se vocês acham que ele foi algum reflexo da cadeia de suprimentos e principalmente a parte de painéis solares afetando um pouco a dinâmica de vendas ali no quarto tri. E como é que vocês estão enxergando agora 2022? Se na mudança do marco regulatório vocês estão enxergando algum pre-buy mais forte que poderiam fazer essas vendas acelerarem. Obrigado e bom dia. Oi, Daniel, bom dia. André Rodrigues falando. Vou falar um pouquinho da expectativa de margens, do que a gente tem aí nesse início de ano, né? Acho que é o primeiro ponto a frisar é que a nossa análise de margem é sempre mais analisada em períodos mais longos, né? A gente sempre tem muito cuidado em dizer que a gente pode ter variações entre trimestres, por isso que a análise correta é analisar num período um pouco mais longo. E eu acho que os pontos que podem trazer pressão na margem continuam os mesmos, né? Nada mudou com relação ao que a gente já vem falando ao longo aí de todo o ano passado, né? Nós temos ainda a questão do aumento de custos e os mix de produtos, né? Sobretudo aí a volta do eólico tendo mais relevância na receita, que podem trazer pressão nas margens do ano, né? Por outro lado, o que a gente enxerga também do lado do ponto positivo é essa aceleração da demanda no mercado externo, né? E, obviamente, a recomposição dos preços de venda que pode ajudar na recomposição das margens aí ao longo do ano.
a gente não dá guidance de margem, né? Mas o que eu posso dizer é que nós vamos continuar trabalhando para entregar margens acima da média do mercado. E nesse momento, com a visibilidade que a gente tem de início do ano, nós não temos expectativa que a margem do ano apresentará redução adicional já ao que foi observado no fim de 2021. Ô Gasparetti, bom dia, André Salgueiro aqui, obrigado pelas perguntas. Com relação à geração solar, né, principalmente o foco aí da pergunta, o GD, de fato, na verdade, assim, o negócio ele vem evoluindo, né, vem crescendo já há algum tempo, mas quando a gente olha para o quarto trimestre especificamente, a gente teve sim algum efeito de cadeia de suprimentos, né, e aí só lembrando, lá atrás, no comecinho do quarto trimestre, por volta ali de outubro, novembro, a gente teve a questão ali de um fechamento de um porto na China, e depois a gente teve a questão também da crise energética lá, né? Então isso acabou atrasando alguns embarques, principalmente ali em outubro e novembro, mas para o final do ano, em dezembro, isso voltou a normalizar e a gente entra agora no início de 2022 já com essa cadeia restabelecida, tá? Então, foi algo bem pontual ali nos 2 primeiros meses do trimestre, mas hoje a gente já não está vendo mais essa preocupação. Com relação à segunda parte da pergunta, com relação ao pre-buy, de fato teve a promulgação agora da lei, né? Então ela foi aprovada no início do ano. Pela nova lei, os projetos que foram implementados ao longo de 2022, eles continuam com o benefício integral até 2045, né? Então tem um incentivo sim do pessoal correr atrás e tentar fazer alguma antecipação desses projetos. Então sim, tem a expectativa de ter algum pre-buy, né? alguma compra maior esse ano por conta da mudança da legislação. Mas aqui o ponto a gente sempre lembrar, né? Essa discussão regulatória ela vem desde ali do final de 2019. Então muita gente também já foi se antecipando a esse movimento. Então, assim, é difícil mensurar o tamanho dessa eventual compra antecipada, né? Mas pode sim ter algum efeito ao longo do ano. Excelente. Muito obrigado, senhores. Bom dia. A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do UBS-BB. Olá, bom dia a todos. André Salgueiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria explorar um pouquinho mais essa aceleração de crescimento de receita que a gente viu, sobretudo no mercado externo e sobretudo puxado aí pelo segmento de eletroeletrônicos industriais. Eu queria saber, baseado na carteira de pedidos, se vocês enxergam uma aceleração incremental ainda desse crescimento ao longo dos próximos trimestres, ou se o nível de venda ele veio para outro patamar e vai continuar próximo disso. Ainda aí na questão da receita, o eólico eu acredito que está com uma base comparável baixa. Eu só queria ter certeza quando é que os equipamentos começaram a ser entregues novamente para a gente ter uma noção de base comparável. E, por último, se vocês pudessem dar uma atualização de como estão aqueles segmentos com maior potencial de crescimento dentro da WEG, se eu pudesse citar alguns, eólico lá na Índia, solar fora do Brasil, veículo elétrico, share do segmento industrial fora do Brasil também, sobretudo a Europa, transformador nos Estados Unidos, se ainda tem potencial de crescimento elevado, e mais outra divisão que eu esqueci de mencionar aqui, se vocês pudessem falar um pouquinho, só para a gente ter uma noção de esse movimento que a gente viu de aceleração de crescimento, se pode vir de algum desses nichos. É isso da minha parte. Muito obrigado. Olá, Rogério. Obrigado pela pergunta. Vamos começar a falar um pouquinho, então, da dinâmica no mercado externo. Acho que é muito cedo ainda para a gente falar de uma aceleração adicional do que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a gente falou lá, de certa forma, na apresentação dos slides, que o mercado externo tem vindo, sim, aí num patamar melhor do que nós esperávamos, né? Eu lembro que lá durante 2020, no segundo semestre, a gente falava, olha, esse pós-pandemia, talvez a gente tenha a expectativa do mercado externo ter o mesmo desempenho de receitas, pós-pandemia em 2021 que nós tivemos em 2019.
surpreendentemente, isso veio melhor, né? E veio melhor por algumas razões. A primeira é que a gente também tem comentado, em ciclo longo, acho que a gente começa esse ano da mesma forma que nós começamos 2021, com uma carteira muito boa para os nossos equipamentos aí de T&D, tanto motores de alta tensão, no mercado externo, né? E quando a gente vê um pouco as outras áreas de negócio da WEG, por exemplo, equipamentos eletroeletrônicos industriais, que eu posso dizer que regiões importantes para o nosso negócio industrial continuam em recuperação, né? Como é o caso dos Estados Unidos e Europa. A demanda por nossos produtos está bem pulverizada entre os nossos fabricantes de máquinas e equipamentos, então é muito difícil apontar qual setor, né, eles estão desenvolvendo, construindo esses equipamentos, mas a gente sabe, né, que, por exemplo, segmentos importantes para a demanda de ciclo longo está em alta, como óleo e gás e mineração lá fora, né? A gente também tem feito um trabalho que nós temos divulgado para vocês, né, de desenvolvimento de novos segmentos, como agro e saneamento lá fora, que também tem ajudado. E a companhia também, né, se posicionou para crescer lá fora e trabalhando em aumento de capacidade e abrindo organizações comerciais em outros países, né? A gente começou com uma organização no Cazaquistão, Polônia, nós estamos terminando a fábrica de motor de baixa tensão na Índia, para suportar todas essas boas oportunidades. Quando a gente vai para a GTD, a gente tem a continuidade do movimento positivo na demanda dos nossos produtos e soluções, sobretudo na área de transmissão e distribuição na América do Norte e geração tanto na Europa e na Índia. Então é isso que está justificando esse bom desempenho que a gente está tendo no mercado externo. Rogério, bom dia, Salgueiro aqui. Com relação ao eólico, a gente, na verdade, as receitas elas voltaram ali a partir do final do segundo trimestre do ano passado, então foi o início ali, e depois ela veio crescendo ao longo do ano, né? Então o terceiro trimestre foi um pouquinho melhor, o quarto trimestre apresentou uma outra evolução, e a gente até comentou lá atrás, né, que o que iria entrar de faturamento em 2021 seria uma parte importante daquele primeiro contrato que foi divulgado para o mercado, que é o nosso contrato com a Aliança. Para 2022, a gente já anunciou, né, que a gente tem a carteira aí, o backlog praticamente completo para o ano. Essa carteira está, inclusive, entrando aí até meados de 2023 já atualmente, tá? Então, por conta desse cenário, a gente tem uma perspectiva positiva para o eólico ao longo do ano agora de 2022 e até dos próximos anos, né? A gente tem visto aí uma procura do mercado, então tem tudo para esse negócio continuar se desenvolvendo aí no curto, médio prazo. Com relação à sua última pergunta, você acabou abordando vários pontos aqui, né? Não sei se eu vou conseguir cobrir todos, mas acho que normalmente o que a gente faz, né? A gente separa em três grandes avenidas de crescimento, aí eu vou abordar duas aqui, né? A primeira é a questão da internacionalização e aí até o crescimento dos negócios que já são maduros para a WEG aqui no Brasil e a gente tem a oportunidade de crescer lá fora, né? E a gente tem alguns exemplos, você já até citou alguns, né? Então a fábrica de motores industriais de baixa tensão na Índia, que vai entrar em operação agora no primeiro semestre. A gente fez uma expansão de capacidade de T&D nos Estados Unidos, estamos fazendo mais um aumento de capacidade lá. O André citou alguns exemplos aqui de filiais comerciais. Então, a gente tem esse trabalho nos negócios maduros, né? E aqui a gente pode colocar toda a parte de motores elétricos industriais, a parte de automação também, toda a parte de geração. Então, tem bastante oportunidade para a gente perseguir nos negócios maduros da companhia. Quando a gente vai para os novos negócios, efetivamente, né, que aí é o que a gente concentra o que a gente está desenvolvendo agora nesse momento, os principais são os três que a gente sempre menciona, né? Primeira parte de mobilidade elétrica, que aí tem um desenvolvimento grande aqui no Brasil, tanto do ponto de vista de powertrain para veículos pesados elétricos, quanto para as estações de recarga. A gente tem a parte de armazenamento de energia também, que é um outro negócio que vem se desenvolvendo com foco aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e toda a parte de negócios digitais, né? Então, essas são as principais oportunidades e só para complementar, né, toda a parte de renováveis, que acho que foi um ponto que você colocou aqui,
mas que entra naquela questão da VEG já está bem estabelecida aqui no Brasil e a gente está buscando algumas oportunidades fora, né? E aí tem o exemplo dos aerogeradores na Índia, que estão em processo ali de certificação agora. A gente tem expectativa disso ser concluído até o final do ano, para depois a gente começar os esforços comerciais. E o solar, que a gente também começa a tentar, né, a internacionalização desse negócio por alguns países aqui na América Latina. Perfeito, ficou bastante claro. Muito obrigado, André Salgueiro. A próxima pergunta é de Lucas Lage, da XP Investimentos. Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro. Obrigado pela pergunta. São dois pontos que eu queria explorar com vocês. O primeiro é um follow-up na questão das margens. Mas eu quero entender um pouco melhor assim, a questão do reposicionamento de preço, né? Só para pegar certinho se vocês efetivamente fizeram algum aumento relevante ali no segundo semestre de 2021, e se vocês esperam fazer esse aumento de preço no primeiro semestre de 2022, e quais segmentos seriam mais aptos, né, a aceitar um preço maior? Talvez motores de baixa tensão para o Brasil, que é uma situação mais relevante, talvez a parte de appliance, uma demanda mais ainda não conseguiria tornar um preço maior. Enfim, acho que entender um pouco melhor essa questão do reposicionamento de preço entre os segmentos. E um segundo ponto aqui é que quando a gente olha, né, o giro de receita em relação ao capital investido, né, que acho mais importante para o ROI, a VEG está no patamar mais alto dos últimos anos, né, que na minha visão acaba indicando uma boa utilização de capacidade. Então, minha dúvida é, vocês enxergam efetivamente uma utilização de capacidade hoje próxima do limite, talvez principalmente no Brasil, né, que a gente está falando de mais ou menos 65% da produção, né, e se esse CAPEX, né, 75% maior orçado para 2022, seria necessário já para suprir as condições necessárias de capacidade, mesmo, né, com um aumento relevante de preço da matéria-prima, né, em 2021 que está arrastando para 2022. Então, seriam esses dois pontos, esse follow-up na margem, essa questão da alocação de capital vis-à-vis a utilização de capacidade das plantas de vocês. Obrigado. Oi, Lucas. Bom dia. Lucas, não sei se foi para todo mundo, mas para a gente aqui a sua voz ficou um pouco cortada. Não sei se a gente entendeu 100% das perguntas, tá? Pelo que eu entendi aqui, acho que o primeiro ponto é um follow-up de margem, incorporando um pouco aqui a questão de preço. Só queria confirmar se é isso, e aí eu posso elaborar isso daqui. E depois a segunda é com relação à questão de capacidade de utilização de fábrica e o CAPEX previsto para a gente fazer essa expansão aí nos próximos anos. Só confirma se são esses dois pontos, porque daí a gente elabora a resposta aqui, por favor. Isso mesmo, não sei se melhorou. Resposta, falhou um pouco aqui, mas seria justamente a questão do reposicionamento de preço dos principais setores das margens e a questão do orçamento de CAPEX mirando na utilização de capacidade que estaria próxima do limite hoje. Não sei se ficou melhor agora. Não, legal. De novo, tivemos um pouquinho de dificuldade aqui para te entender, mas vamos abordar esses dois pontos, né? Com relação à questão de preço e até eventualmente recomposição de margem, né? O que a gente sempre fala, né? Que normalmente a indústria ela acaba sendo uma indústria pass-through para alguns custos, né? Então, principalmente a parte de materiais. E aí, obviamente, aqui quando a gente fala de ciclo curto, né? Então, ciclo curto são aqueles produtos que a gente tem em lista de preço, de tempos em tempos, quando tem alguma necessidade, a gente tenta fazer essa recomposição, e a gente vem fazendo isso desde 2020, né? A parte de ciclo longo, a gente também acaba reajustando a estrutura de custo, mas como aí a gente está falando de projetos, acaba que demora um pouco para a gente sentir esse efeito, né? Então, o que acontece é que você vai atualizando para os projetos novos, o que tinha no pipeline vai sendo entregue, e com o passar do tempo isso vai equalizando, né? Então, olhando por essa perspectiva única e exclusivamente, e até você consegue ver isso pelaquela quebra do total de custo de materiais, né, sobre o total do custo,
em tese a gente tende a ver alguma normalização aí ao longo dos próximos trimestres, tá? Então tem esse aspecto. Com relação ao segundo ponto, de fato a gente está rodando hoje, né, com uma capacidade utilizada bastante alta, né? Então, e obviamente com um crescimento de receita elevado, né? Só lembrando, né, o ano de 2021 foi um ano recorde de receita, pelo menos na série histórica, né, desde que a gente consegue mensurar aqui da estabilidade da moeda ali em 94, 95 para hoje, foi o ano que a gente mais cresceu. Então a capacidade de fábrica, obviamente, ela tá em níveis bastante altos, e até por isso a gente agora tem um plano de investimento que já foi maior em 2021, né? O CAPEX de 21 foi quase 850 milhões de reais, a gente rodava ali no nível de 530 milhões, e a gente aprovou agora para 22 um orçamento de capital de 1,5 bi. A gente sempre pontua aqui, né, que esse é o orçamento que foi aprovado. Pode ser que a gente não consiga entregar 100%, mas esse é o objetivo aí, dado toda essa necessidade de investimento para a gente continuar aumentando a capacidade e atendendo esse crescimento de demanda que a gente está vendo na ponta. E esse investimento vai acontecer tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Perfeito, André. Ficou no meu áudio, mas deu só por todos os pontos. Obrigado. A próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Oi, bom dia, André Rodrigues, bom dia, Salgueiro, parabéns pelos resultados, obrigado por pegarem uma pergunta. A minha dúvida é sobre capital de giro. A VEG teve um aumento grande de capital de giro, principalmente de estoques, né? Foi quase 900 milhões de reais de aumento de estoque, né? E uma parte grande disso veio de estoque de produtos em processo de produção no Brasil, e uma outra parte veio de produtos que estão em processo de importação para o Brasil também, né? Esses dois pontos juntos explicam quase 400 milhões de aumento de estoque. A minha dúvida tem alguma dinâmica específica nos produtos em processo de produção que afetou o estoque? Talvez mais produtos de ciclo longo, mais eólico, alguma coisa nessa linha? E daí nos produtos em processo de importação, o problema é gargalo logístico global? Então, se vocês puderem dar só uma dinâmica de explicar um pouco o que aconteceu e se vocês puderem falar um pouquinho sobre normalização, se tem alguma normalização, acomodação para esse ano. Muito obrigado. Oi, Lucas. Bom dia. Vou falar um pouquinho então sobre o capital de giro. E apesar do aumento que vem acontecendo nos últimos trimestres, né, o capital de giro, ele por receita, ele está até um pouco em linha, até em alguns casos um pouco mais abaixo dos níveis históricos que a VEG sempre apresentou, tá? Isso, sem dúvida, né, acho que nós tivemos um aumento de estoques, que eu vou abordar daqui a pouquinho, né, mas a melhora da dinâmica de ciclo longo ajudou no processo do prazo médio de recebimento e também de adiantamento de clientes para fazer um pouco uma compensação disso, né? No último trimestre nós tivemos um aumento de estoques e a razão disso, né, está muito concentrado também na questão do aumento dos custos, inflação implícita nos nossos estoques, né? Nós tivemos também, pela questão da pandemia, para garantir que nenhum cliente tivesse algum problema de recebimento dos nossos produtos, né, antecipação de compra de componentes devido à volatilidade da cadeia global de fornecimento. Em alguns casos também essas dificuldades de fretes acabou atrasando muitas entregas que concentraram a chegada no final do ano. A gente, para garantir, como eu disse, né, a necessidade dos insumos de fabricação, também aumentamos o nosso estoque de segurança em alguma das unidades, né? E tudo isso levou aí a esse aumento de capital de giro. É óbvio que existem medidas que são pontuais, né? No momento onde você tem pouca visibilidade da cadeia de suprimentos, nos obrigou aí a ser um pouco mais conservadores, mas ao longo do ano a tendência é que os valores de estoque comecem a reduzir
tão logo a gente se sinta confortável com relação aí à segurança da cadeia de suprimentos. Existem alguns outros pontos, que normalmente quando a gente tem uma carteira bem forte de ciclo longo, você tem mais produto em elaboração, que isso acaba aumentando aí o nosso volume de estoques, mas sem dúvida, eu acho que o grande vilão desse aumento é a situação que nós nos encontramos aí no pós-pandemia, com as dificuldades de fornecimento, com a elevada demanda de algumas commodities, e por isso a companhia teve que se posicionar para garantir que a gente ia continuar operando aí, como o Salgueiro disse na pergunta anterior, com uma capacidade de utilização elevada, sem comprometer as entregas para os nossos clientes. Perfeito, André. Ficou super claro. Muito obrigado e bom dia. A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Bom dia, duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar sobre a parte de equipamento industrial doméstico, né? A gente acabou vendo crescimento um pouco mais fraco aí, enfim, comparado com o histórico, aí na casa de 8% ano contra ano, nesse TRI. Só entender se aqui, enfim, é um pouco dinâmica de mercado, se dá para esperar alguma recuperação, até porque ali nos comentários, enfim, não tem nada muito específico sobre o que poderia ter feito essa desaceleração. E olhando para a CAPEX, né, a segunda pergunta, obviamente que 22 tem um pouco de CAPEX represado aí, talvez de 20, 21, e aí quando a gente olha, sei lá, de repente 23, 24, pensando aí um pouco mais longo prazo, se o CAPEX faz sentido manter nesse nível aí de 1,5 bi, ou se tem que pensar meio que na média dos últimos 3 anos, só para entender aí como a gente deveria olhar essa linha daqui para frente. Obrigado. Oi, Mota, bom dia. O Salgueiro aqui. Com relação à parte de equipamento eletroeletrônico industrial no Brasil, né? Na prática, assim, a atividade na ponta ela ainda está positiva, né? A gente continua vendo boa demanda. Então, assim, não teve nenhum efeito novo, assim. A única coisa que a gente sempre pontua, né, é que no final do ano a gente pode ver alguma sazonalidade ali, principalmente no mês de dezembro, que pode trazer algum efeito. Então, esse é um ponto. E o segundo é que, como tem uma parcela aqui desse negócio que acaba sendo projeto ciclo longo, então você também pode ter, de um trimestre para o outro, algum descasamento, né? Então, são só esses dois pontos de atenção. E aí sempre a gente fala, né, o importante é olhar a companhia num horizonte um pouco mais longo para eventualmente tirar esses efeitos, né? Mas do ponto de vista de demanda, a gente ainda está vendo uma boa demanda da ponta. Obviamente que a gente não está mais imaginando aqueles grandes saltos de crescimento que acabaram acontecendo lá do final de 2020, o primeiro semestre de 2021, mas não temos ainda nenhuma sinalização da mesma forma que a gente vê no negócio de comerciais e appliances, por exemplo. E, Mota, com relação ao CAPEX, a mais uma visão de longo prazo, sempre lembrando que normalmente a companhia investe algo em torno, uma banda que varia de 3 a 5% em CAPEX da receita operacional líquida. Esse ano, a gente é bom lembrar que ele vai estar um pouco acima disso, né, porque nós tivemos o carry-over, aí, como o Salgueiro disse, de um pouco mais de 150 milhões, o que veio do ano passado. E eu acho que para a gente poder dizer, né, um pouco mais à frente, se ele vai estar mais perto do 5, mais perto do 3, vai depender muito de como vai se comportar a demanda para os nossos produtos e decisões estratégicas da companhia, que muitas vezes nos obriga a ser mais agressivos em termos de investimento, ou, eventualmente, se a gente faz uma aquisição em determinado segmento, a gente consome menos caixa, né, com relação ao CAPEX. Então, acho que a gente não enxerga nenhuma mudança de comportamento entre a empresa, está variando entre os 3% e 5%. Eu acho que, com base no que a gente está enxergando no mercado, esses aumentos de capacidade que nós estamos fazendo, essas construções de novas fábricas, talvez ele pode sim, mais a longo prazo, estar reduzindo nessa porcentagem comparado ao que nós estamos desenvolvendo nesse ano. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, nos últimos meses, a gente tem visto uma evolução rápida, né, no processo de regulamentação de energia eólica offshore aqui no Brasil. Queria entender se nesse plano de investimento, né, de 1,5 bi para 2022, já tem algum investimento, né, nesse segmento, né, para a parte de aerogeradores. E a segunda pergunta é com relação à WTU. No ano passado, vocês concluíram a expansão de capacidade. Não sei se vocês podem comentar como que já está a taxa de utilização e entrada de novos pedidos. Obrigado. Oi, Vitor, bom dia. Com relação ao eólico offshore, né, hoje a gente não tem, né, essa tecnologia no nosso portfólio. E por enquanto a gente não tem nenhum estudo nesse sentido, tá? Então a gente está agora na segunda geração, né, de aerogeradores onshore, que é a máquina atual de 4.2, e a gente tem um foco grande aqui no mercado brasileiro e já anunciamos a intenção de atender também o mercado indiano, né, que são mercados que a gente acredita que ainda tenha bastante potencial para ser desenvolvido em projetos onshore. Então, por isso, o foco está nessa parte do negócio de eólico por enquanto. Vitor, com relação à WTU, a dinâmica que nós estamos reportando nos últimos trimestres, nada mudou, tá? Ela está indo muito bem, com uma entrada de pedidos muito robusta, que nos levou aí à construção da terceira fábrica que nós temos nos Estados Unidos no ano passado. Ela foi inaugurada aí no ano passado. E nós estamos agora fazendo um investimento para aumentar a capacidade de uma das fábricas existentes nos Estados Unidos, né? E tudo isso pela seguinte razão. Bom, primeiro, nós temos a liderança em fornecimento de transformadores de força e de distribuição para os segmentos de renováveis, eólica e solar nos Estados Unidos. É um segmento que está indo muito bem. Tem uma parte ainda que é uma oportunidade importante que pode ser explorada, o fornecimento desses transformadores para as grandes concessionárias americanas e para o setor industrial. Segmentos onde a WEG tem pouca exposição hoje e com esses aumentos de capacidade vai criar novas oportunidades. Esse aumento de capacidade na WTU também obriga investimentos de aumento de capacidade no México, onde nós desenvolvemos alguns equipamentos que têm uma sinergia muito grande com os Estados Unidos. Então, como eu disse, acho que nada mudou em termos de dinâmica e está indo muito bem. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta é de Fernanda Recchio, do BTG Pactual. Oi, pessoal, obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, queria explorar um pouquinho a alíquota de imposto de vocês. A gente viu ela baixando aí para patamar após dos 13%, né? E quando a gente olha para o Q4 teve uma diferença relevante, Q4 do ano passado teve uma diferença relevante. Então, até para ajudar um pouquinho a gente na modelagem, o que a gente deveria ver de alíquota de imposto, e se vocês puderem explicar um pouquinho por que ela teve uma redução boa, se foi mais mix, né, de geografia, ou se teve alguma mudança aí de benefício. E o segundo ponto, a gente tem recebido bastante pergunta sobre o potencial impacto de redução de IPI de vocês, tanto na DRE como no fluxo de caixa, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho, eu sei que ainda está um pouco cedo, a visibilidade do tamanho de redução ainda é incerto, mas, enfim, só para dar um pouco de luz para a gente aqui nos questionamentos que a gente está tendo. Obrigada. Oi, Fernanda, bom dia. Com relação à questão da taxa efetiva do IR, na verdade, a gente não teve nenhuma mudança, né? Acho que o único ponto que a gente sempre reforça, né, que de trimestre a trimestre pode ter alguma oscilação. Então, a gente pode ter algum descasamento, né, desse percentual de um trimestre em relação ao outro. Mas quando você olha num período de um ano, em tese ela deveria ficar ali dentro de uma tendência. E até olhando assim o resultado anual de 21 em relação a 20 não mudou muito, né? Obviamente tem que levar em consideração que no segundo TRI de 21 a gente teve o efeito
do crédito lá de ICMS sobre a base de PIS e COFINS, que isso acabou elevando um pouco, tá? Então, fazendo essa normalização, você vai perceber aí que não teve uma alteração tão grande quando a gente olha para esse indicador em bases anuais, tá? Então, está implícito aqui que os benefícios, né, que a gente tinha, eles acabaram não sofrendo nenhuma grande alteração nesse período, tá? Com relação ao IPI, até é difícil a gente comentar, né, porque primeiro são estudos de viabilidade, algumas notícias aí de mídia, então a gente acaba que não faz nenhuma análise muito detalhada aqui, vamos aguardar e ver como é que evolui. A gente tem IPI sim em alguns produtos, não são em todos os produtos do nosso portfólio, mas tem alguns produtos que a gente tem, e eventualmente uma redução poderia beneficiar, né? Mas vamos aguardar aí as discussões, como é que o tema evolui, para mais para frente, caso aprovado, a gente consiga fazer aqui alguns estudos mais profundos sobre os eventuais impactos. Tá certo, obrigada, pessoal. A próxima pergunta é de Renata Cabral, do Citibank. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por aceitar minha pergunta. Primeiro, eu queria fazer um follow-up em relação à geração eólica, né? No ano passado foi enviado, né, um protótipo para a Índia e acho que durante o qual vocês comentaram que a fábrica deve começar as operações no segundo semestre. Queria confirmar essa informação e se a gente deve começar a ver receita a partir do início de 2023. A minha segunda pergunta é se vocês podem dar alguma perspectiva em relação à evolução do ROI. Teve uma expansão, né, ano contra ano, chegou aí a 30,5. Aí eu queria saber a visão de vocês aí para mais longo prazo. Obrigada. Oi, Renata, bom dia. Com relação ao eólico da Índia, a gente está agora em processo de certificação da máquina, né? Então essa turbina ela chegou na Índia, acho que já faz alguns meses agora. A gente passou ali por alguns testes na nossa planta lá em Hosur, na Índia, e agora algumas semanas atrás, ela foi instalada em campo. Então agora a gente está em fase de conexão dessa turbina, para depois dessa conexão a gente começar os testes em campo. São testes que vão demorar alguns meses, tá? Então a expectativa é que isso aconteça ao longo do ano de 2022, então a gente está esperando ter a turbina homologada aí ao longo do segundo semestre de 2022, e depois disso, eventualmente, a gente começar a trabalhar um esforço comercial mais ativo, buscando alguma oportunidade de fornecimento. Quando a gente vai começar a gerar receita nesse negócio, vai depender de um eventual primeiro contrato, né? Então, hoje a gente não tem nenhum contrato em carteira. À medida que a gente for avançando com a certificação, os esforços comerciais, eles devem avançar num ritmo também mais rápido, mas a gente não tem exatamente o timing agora. Diria que certamente não vai ser esse ano, porque esse ano a gente está trabalhando na certificação da máquina. Oi, Renata, com relação ao ROIC, depois ainda entregar um ROIC excepcional aí, que foi o ano de 2020 e 2021, de 30,5%, difícil a gente fazer uma projeção, ainda mais pelo fato da complexidade da companhia, que opera em vários países, com dinâmicas diferentes de alocação de capital, mas a expectativa, que eu posso dizer, é continuar em si entregando um ROIC consistente. A gente pode ter oscilação no futuro, um pouco pela essa dinâmica que eu expliquei rapidamente agora, as variações das margens, no câmbio e um maior CAPEX, pode trazer volatilidade ao longo do tempo, mas o que nós esperamos é uma estabilização em níveis atrativos, né, acima dos níveis registrados aí ao tempo da pré-pandemia. Perfeito. Obrigada, gente. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela participação na nossa conferência e nos vemos aí em breve aí nas interações com alguns dos investidores ou no nosso próximo call com a divulgação dos resultados desse primeiro trimestre de 2022. Bom dia a todos.